Que Deus abençoe a sua vida. Olha só, nós estamos na nossa série poderosa, Transporta-me em Águas Tranquilas em 2025. Que Deus venha transportar você, que venha fazer você navegar em águas tranquilas em 2025. E a mensagem de Deus para nós hoje é uma parte do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Vamos orar pela mensagem ao poderoso Deus? Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, nesta mensagem. Pai Todo-Poderoso, é o que nós pedimos neste momento, pelo nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso. Olha só, a primeira parte do Sermão das Montanhas, Mateus 5, diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Assentando, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Aí Jesus começa a nos ensinar assim: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, quando fala bem-aventurado, venturado seria felizes. Pode trocar pela palavra feliz. Ou seja, bem-aventurado ou felizes os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque deles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, sois vós os que injustiaram e perseguirem, e mentindo disseram todo mal contra vós, por minha causa. Então aqui Jesus, ele dá as boas aventuranças. Então a primeira que nós vamos ver aqui, bem-aventurado os que choram. Então, os que choram não deve ser entendido como provocado pelos problemas, como as doenças, conflitos familiares, dívidas. Até porque são lágrimas diante do sofrimento, chamando a atenção de Deus para nós. E sim, a fé na sua palavra. Portanto, bem-aventurado os que choram de tristeza pelo seu pecado. Reconhece que precisa do perdão de Deus, que precisa da misericórdia de Deus divina. O Senhor Jesus, ele promete a salvação para os seus, para aquelas pessoas que buscam o Senhor, reconhecem o Senhor, os seus entes queridos. Todo o sofrimento dessa vida, por maior que seja, terá um fim, mas o sofrimento da alma para que salvo será eterno, será incomparável. E depois ele diz, olha, 5:5. Bem-aventurados os mansos. O que ele quer dizer com os mansos? A mansidão é o resultado da verdadeira humildade. É uma das virtudes do Espírito Santo, o Espírito da vida, dos que nascidos de Deus, os que foram batizados com o Espírito Santo. Ele nos faz os submisso ao Senhor, recusar qualquer pensamento de superioridade, relação ao próximo. A mansidão não tem nada a ver com apatia, comodismo, e sim com sinceridade, barduga de gênero, que nos faz revelar certas oposições e até afrontas. Essas características marcantes são do caráter de Moisés. Moisés fez suportar toda murmuração, toda incredulidade do povo de Israel. No livro de Números 12:3, ele vai dizer: isso ocorreu também com Jesus, por ser tão manso, suportou humilhações, insultos, provocações que ele foi submetido. Os mansos, eles herdarão não somente as promessas relacionadas a esta vida, mas também as de provir no reino eterno. Os bem-aventurados, os que têm fome de sede de justiça. Não basta querer, é preciso ter fome, sede de justiça. Isso é o que nós devemos.
Nós devemos desejar com todas as nossas forças a esta pessoa para que ela venha manifestar isso na vida. Não existe ninguém que ame justiça, que ame mais a justiça do que o próprio Deus. O que ele odeia tanto é a injustiça quanto ele. O seu desejo de fazer justiça aos injustiçados é tão grande que o Senhor Jesus falou de fartar, saciar plenamente aqueles que têm buscado ao Senhor. Porém, a justiça divina não vem pelos nossos próprios méritos. Ela é a manifestação pela fé na palavra de Deus. Romanos 3:21 vai dizer isso para nós. As pessoas que vivem as lamentações pelos cantos devido à injustiça sofridas não terão alegria nem dos seus direitos. Seus direitos não serão respeitados. Contudo, aqueles que reconhecem o trono de Deus terão prazer de banquetear, ou seja, de sentar na mesa, com perfeita justiça que vem do nosso Senhor. Bem-aventurados misericordiosos. Olha, ser misericordioso, ela é uma tarefa muito difícil para aqueles que conhecem o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Porém, é um fardo leve, suave, para aquelas pessoas que têm experimentado a alegria da salvação oferecida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Os nascidos de Deus, as pessoas, os não nascidos de Deus, essas pessoas, elas não perdoam, elas ficam com mágoa dentro de si. Tem que tirar essa mágoa, essa dor dentro do coração, porque os nascidos de Deus não perdoam porque quer ser perdoado. Ele não perdoa porque ele pensa algo em troca, mas porque primeiro recebeu o perdão do nosso Deus. O perdão, porque o próprio Senhor Jesus diz em Mateus 6, se eu quero ser perdoado, eu também devo perdoar. Se eu quero que o Senhor me perdoe, a primeira coisa que eu tenho que fazer é perdoar as outras pessoas. Não é algo que precisa se forçar para que aconteça. Por isso faz parte da nova natureza humana, das pessoas que aceitou o Senhor como Salvador, que está ouvindo a palavra, ouvindo a direção de Deus. Ele não consegue viver em função de si próprio, só pensando no seu umbigo, pois carrega o ser mesmo Espírito, o mesmo Espírito do nosso Senhor, da compaixão que estava com o Senhor. Bem-aventurados limpos de coração. Olha, ninguém consegue ter um coração verdadeiramente limpo sem que tenha experimentado a regeneração, a renovação do Espírito Santo. Tito vai dizer isso para nós, 3:5. A pureza do coração, Tessalonicenses 3:5 diz isso para nós. A pureza do coração implica em ter uma mente livre, pensamentos impuros de desejo ou sentimentos pecaminosos, como cobiça, mágoa, malícia, orgulho, egoísmo, tudo mais que é contra a santidade do nosso Deus vivo, do nosso Senhor. Então, tudo isso, o coração limpo, ele conduz à vida, mas o coração sujo, ele leva à morte eterna. E é por isso que o Espírito Santo nos aconselha a guardar o nosso coração. De tudo que deve guarda o coração. O privilégio de ver a face do Senhor está reservado aos puros de coração, pois somente esses contemplarão em toda a sua glória a majestade. Ele não escolhe pessoas pela sua aparência, e sim por aquilo que ela está no seu interior. Não é pela nossa aparência, não é pelos méritos, não é pelos trabalhos, mas é aquilo que está dentro do nosso interior. Bem-aventurados pacificadores. Olha, os pacificadores é aquele que restabelece a paz, apazigua os conflitos, promove a reconciliação, o aspecto fundamental da paz. Foi isso que fez o Senhor Jesus ao se entregar na cruz pelos nossos pecados. Ele nos trouxe a paz de Deus, nos reconciliando com Ele, pelo seu precioso sangue. Uniu um só corpo, todos, para que todos aqueles que nele creem em seu nome. Olha, a inimizade que havia entre nós e o nosso Deus foi cancelada por Jesus. Por isso ele é chamado Príncipe da Paz. Está em Isaías 9:6. Chama Jesus de Príncipe da Paz. Os servos
Veja que os servos de Deus têm a nobreza, a tarefa de promover o evangelho da paz neste mundo de guerras, conflitos, onde fala em Efésios 6,15, pois foram chamados para levar as pessoas à reconciliação com o nosso Deus Todo-Poderoso na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Os que empenham nesta missão serão chamados filhos e filhas de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Olha a maior prova. A maior prova que nós somos de Deus é que estamos andando de acordo com a sua palavra, de acordo com a palavra, de acordo com as escrituras. Olha, são as perseguições que são levantadas contra nós. Outrora nós vivíamos uma vida injusta diante de Deus, porque nós estávamos entregues às nossas vontades, aos nossos desejos, mas não no sofrimento qualquer. Não no sofrimento qualquer, tipo de represália por parte do mundo que vivemos assim. Porém, quando nós deixamos a vida, quando deixamos a vida de pecado, passamos a viver conforme a justiça de Deus, não é que nós não pecamos. Nós somos seres humanos. Mas quando a gente tem ciência de várias coisas que a gente fazia, vai contra as escrituras, que não vai deixar você ser reto, não vai deixar você temente a Deus, não vai deixar você se desviar do mal, íntegro. Essas características nós devemos trazer para dentro de nós. Então as pessoas, há um confronto entre o reino de Deus e o reino das trevas, e existe uma guerra nisso. Muitos nós também perseguimos, criticamos as pessoas que professam a fé no nosso Senhor Jesus, mas pela bondade de Deus fomos alcançados pelo Evangelho da salvação. Hoje, de críticos perseguidores, que em algum momento eu também fui crítico. Alguns momentos eu falava, olha, lá vai o crente, lá vai o sebriano que não corta nem o cabelo, que não assiste televisão, olha. E parece um absurdo, olha, mas há muitos anos atrás, aí, vamos por uns 30 anos atrás, era proibido. Algumas denominações aí, assistir televisão, pintar cabelo, cortar cabelo, era proibido isso. Então, hoje, nós saímos de perseguidores, de críticos, e passamos a ser seguidores do nosso Senhor. Por isso, nós devemos orar, tratar com misericórdia os perseguidores, para que eles conheçam a salvação, porque um dia também nós fomos pessoas que perseguiram, pessoas que falaram mal. Bem-aventurados sois vós. Olha, e quando vos injuriarem as perseguições contra os escolhidos, Deus sempre exigirão sempre a exatidão enquanto estivermos neste mundo. Então é isso que nós devemos buscar do nosso Senhor. Vamos orar. Espero que essa primeira parte do Sermão da Montanha tenha te ajudado a você navegar em águas tranquilas em 2025. Ó poderoso Deus, Senhor, eu apresento agora a nossa oração, que o Senhor continue falando conosco, visitando a cada um que aqui está conosco, dando a liberdade, Senhor, total para o seu Espírito, para o teu poder, para a tua graça manifestar sobre a nossa vida. Senhor, sonda o coração de cada um e vem e manifesta esse teu poder sobre a nossa vida, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém.